Curso Bíblico Nova Perspectiva. Divina luz nas sendas da verdade, guarda meu ser, escure a noite, rude o meu caminho, meu guia sei, distante do meu eterno lar estou, mas ao meu lar, lá nas alturas vou. Sei tu me guias a noite esplendente e passarei os vales, montes, rios e correntes com firme passo até que o dia eu veja despontar e ao fim descansei lá no eterno lar. Durante o nosso estudo de hoje, passaremos a ser estudantes de história, quando examinaremos 4 poderosas nações na profecia. Você deve se lembrar de nosso estudo da profecia de Daniel, capítulo 2, aquela grande imagem que simbolizava o surgimento e a queda de nações, incluindo as nações de nossos dias, e o fim da história mundial com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há outra profecia no livro de Daniel, que abrange o panorama histórico das nações com mais detalhes. É sobre esta profecia que nós vamos estudar hoje. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 2, lemos: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. A primeira coisa que temos a aprender é que cada símbolo profético tem um significado literal. Neste caso, ventos simbolizam guerras ou conflito. E o mar, o que representa? Apocalipse capítulo 17, versículo 15. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Daniel reconheceu que os conflitos entre as nações marcariam a história de nosso mundo até o fim dos tempos. Ele notou na visão que 4 animais ferozes surgiriam do mar, ou seja, dentre os povos da terra. O que representavam esses 4 animais? Deus deu a Daniel uma pronta resposta a esta questão. É o que lemos no verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Na imagem simbólica de Daniel capítulo 2 havia 4 reinos. Em Daniel 7, estes mesmos 4 impérios mundiais são ilustrados por estes animais. A história confirma que existiram 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Neste quadro podemos notar os símbolos paralelos de Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Babilônia, no capítulo 2, foi simbolizada pela cabeça de ouro da estátua, e no capítulo 7 pelo leão alado. A Medo-Pérsia pelo tórax de prata no capítulo 2
e pelo urso no capítulo 7. A Grécia foi representada pelo ventre de bronze na estátua de Daniel 2 e é representada pelo leopardo na descrição do capítulo 7. Roma, representada pelas pernas de ferro no capítulo 2 e pelo animal terrível no capítulo 7. O quarto animal, descrito como sendo terrível e espantoso, tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que significavam esses 10 chifres? Leiamos o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Este quarto animal representava o antigo império de Roma pagã, com toda a sua crueldade. Das ruínas deste império surgiram 10 divisões ou 10 reinos. Algumas das modernas nações da Europa hoje são ramificações dessas 10 divisões originais, ou dos 10 chifres que cresceram do Império Romano. Daniel narrou um fato interessante no versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Os estudiosos de história sabem que quando Roma entrou em decadência, ela foi dividida pela invasão de tribos bárbaras. Nesta fase, o bispo de Roma recebeu o cetro imperial dos Césares, e os bárbaros cederam à influência do cristianismo. Gradualmente, o bispo de Roma tornou-se o principal poder em toda a Europa. Vamos agora considerar 10 fatos referentes ao pequeno chifre mencionado nesta profecia. Em primeiro lugar, ele surgiria entre os 10 chifres, conforme o que lemos no verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Isto quer dizer que tal poder deveria surgir na Europa. Em segundo lugar, ele surgiria após os 10 chifres, segundo a narrativa do verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro. Em terceiro lugar, ele surgiria para abater 3 chifres. O verso 8 menciona, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E o verso 24 abaterá a 3 reis. Esses 3 reinos vencidos são geralmente reconhecidos como os Éralos, os Ostrogodos e os Vândalos. Em quarto lugar, ele seria diferente dos outros. Ainda no verso 24 lemos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. O chifre pequeno seria diferente dos outros. Era um poder político-religioso, perseguindo os que se recusavam a reconhecer os seus decretos. Em quinto lugar, ele seria um poder superior aos outros. Na última parte do verso 20 está escrito, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Assim se expressou o cardeal Henry Manning, o vigário do encarnado Filho de Deus, ungido sumo sacerdote e supremo líder temporal, assenta-se em seu tribunal para julgar imparcialmente entre nação e nação, entre povo e povo, entre soberano e súdito. Em sexto lugar, ele falaria contra Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Leão XIII escreveu na carta encíclica de 20 de junho de 1894, nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Em sétimo lugar, ele faria guerra contra os santos de Deus. Daniel escreveu, magoará os santos do Altíssimo.
São Tomás de Aquino afirmou que os hereges convictos deveriam ser mortos como outros criminosos. Esta sua filosofia foi posta em prática durante muitos séculos na Idade Média. Em oitavo lugar, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E para verificarmos o cumprimento desta parte da profecia, basta comparar a lei de Deus, os 10 mandamentos, como estão escritos na Bíblia e como são publicados no Catecismo. Em nono lugar, ele estaria em evidência por 1260 anos. A última parte do verso 25 de Daniel, capítulo 7, nos diz: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lendo em Apocalipse 12, versículos 6 e 14, notamos que um tempo, tempos e metade de um tempo, são 1260 anos. Em profecia, um dia representa um ano. Este período começou no ano 538, quando um decreto do imperador Justiniano tornou o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas, o definidor da doutrina e o corretor dos hereges. Em 10º lugar, o seu domínio seria tirado. Lemos no versículo 26 de Daniel, capítulo 7, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Em 1798, exatamente 1260 anos após o ano 538, o general francês Berthier aprisionou o Papa, que morreu exilado na França 18 meses mais tarde. Após a visão dos 4 animais, que cena foi mostrada ao profeta Daniel? Lemos nos versos 9 e 10: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em um determinado dia, entre 1798 e o estabelecimento do reino de Deus, o ancião de dias sentou-se em julgamento no céu. Quando os casos de todos aqueles que têm desejado ser filhos de Deus tiverem sido examinados, então Jesus voltará nas nuvens do céu para levar o seu povo às mansões celestes. Cristo Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir, e nas nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo retorna, paz já podemos sentir, nova esperança Ele trará, paz e justiça vai restaurar. O reino forte, o reino eterno, precisa ver, um novo dia vai surgir. Cristo Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir, e nas nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo em breve virá. Sim, Daniel viu 4 animais que surgiam do mar, representando 4 poderosas nações do passado. Mas ele viu ainda mais do que isto. Conforme o que lemos nos versos 13 e 14,
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Foi-lhe dado domínio, e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu vou subindo ao céu, a Cristo eu hei de ver, hosanas vou cantar, se neste belo lar ouvirei de dor, porque ali não entrará, somente gozo e paz haverá. Eu ouvirei os anjos entoando assim: aleluia, Cristo reina enfim, reina enfim. Eu vou deixando atrás o mal e dissabor, e já avisto a luz deste país de amor. Vou cantar louvor junto ao coro angelical, envolvido em branca luz perenal, e junto aos remidos cantarei assim: aleluia, Cristo reina em